Sim. Bem-vindos a mais um podcast Nós e Vós. E hoje vocês vão conhecer uma linda história inspiradora que fala sobre superação, fé. Uma história muito linda, não é mesmo, Gabi? É isso aí. E ele é referência no mundo groomer. Já ouviu falar desse termo? Para mim é novo também. Ele começou de um jeito ali diferente, inovador, muito curioso e coleciona hoje títulos, amizades e muitas conquistas. E eu vos apresento o Vando Matheus. Bem-vindo, Vando, ao nosso podcast. Obrigado, pessoal. É isso aí, né? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, poder contar um pouco da minha história e também falar dessa história de cada profissional da área, da dificuldade que a gente encontra aí no caminho. É muito especial receber você aqui, porque você viveu uma transição de carreira também, né? Para viver o sucesso que você vive nos últimos 3 anos. Antes de conhecer a sua história, eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo o que é ser groomer. E depois, como que você encontrou o seu propósito, o seu trabalho, a sua área de atuação no mundo groomer? Foi assistindo vídeos? Foi isso mesmo? Foi mais ou menos assim. Então vamos começar do princípio de tudo, né? Groomer é um profissional que tem algumas qualificações para poder atuar na área de estética pet, tá? Começou minha história lá atrás fazendo meu primeiro trabalho de estética pet. Minha mãe adotou um poodlezinho e num determinado dia eu
resolvi que eu ia cortar os pelos do bichinho, né? Só que ele era malvado, aquele poodle. Ele era pequenininho, mas bravo. E aí fui lá, catei o poodle, consegui pegar ele, tadinho. Peguei a minha máquina de fazer barba. A sua máquina de barba. Olha como são os começos, Brasil. E eu achei que era fácil, mas não era fácil, era muito difícil. Só que eu fiquei muito tempo ali tentando fazer esse trabalho. Primeiro, porque eu não tinha técnica nenhuma. Sim. Segunda, porque eu também não tinha o equipamento adequado para poder fazer o trabalho. E né? Terceiro, que ele era muito bravo. Terceiro, que ele era muito bravo. E quarto, que minha mãe tava gritando na minha cabeça. E o medo, né? Acabando com o pelo do meu cachorro e tal. Então, assim, Legal. e aí, mas com isso tudo, todas essas dificuldades, eu ainda consegui me desligar, me desconectar do mundo exterior, né? Então eu fiquei preso naquele trabalho que eu estava fazendo ali por um bom tempo. E depois, posteriormente, no meu dia a dia, na correria para lá e para cá, vivendo os estresses, né? Eu era gestor de uma empresa de brindes e marketing, né? Então, só que eu não tinha uma vida social, eu não tinha uma vida tranquila, né? A gente trabalhava de segunda a segunda e aquele estresse todo. E aí foi aonde eu descobri que desacelerava o meu cérebro, às vezes até desligava para que eu pudesse ter uma noite de sono, era eu assistir vídeos de tosa. Olha só! Exato. E aí eu comecei a acompanhar vídeos de tosa pelo YouTube, né? Então eu vi o pessoal tesourando ali os cachorrinhos, batendo a tesoura, o cachorrinho quase dormindo, aí eu dormia. Eu dormia junto com o cachorro, né? Que o pessoal tava fazendo o vídeo. Com isso daí me veio o interesse em entrar na área. Procurei meu primeiro professor, né, que me deu aula, foi o Antônio Lima, daqui de Maringá. Sou muito grato a ele por me deu toda a base, o alicerce que eu precisava ali para começar a me desenvolver. Quando eu cheguei lá na escola dele, eu falei para ele, falei assim, Antônio, qual é o valor aí do curso e tal, né? Daí ele falou o preço dele lá, eu falei, tá, eu vou te pagar o curso, se eu não levar jeito, você me fala, que eu não vou perder nem teu tempo e nem o meu, né? Aí ele, mas quer trabalhar na área e tal, não sei o que. Não quero trabalhar, eu quero tosar, mas como que você quer tosar? Sei lá. Inicialmente você pensou como um hobby, como você entrava em estado flow de desligar, você imaginava que ia ser um hobby? Tosar ali o pet da família. Exato, imaginava que ia ser um hobby, né? Que ia ser assim, vou aprender, porque eu quero aprender isso daqui. Aí depois eu vi que tinham competições, né? Muito legal. De grooming. E aí isso me interessava, então eu até falei pra ele, falei assim, cara, eu quero ser competidor, né? Levar como hobby, mas ser um competidor. Sim. Então vou viajar, vou final de semana pra algum lugar que estiver tendo competição e vou competir, né? Aí ele pegou e falou pra mim, cara, mas se você não buscar da essência de dentro de um banho tosa, do que é fazer um banho, das dificuldades, dos bastidores, Sim. né? Você não tem como, porque todos os competidores, eles passam por esse processo. Pelo dia a dia, né? Pelo processo da tosa, né? Exatamente. De pegar várias personalidades de animais, Exatamente, né? Porque assim, quando você vai numa competição, geralmente a gente estuda o perfil do juiz, certo? E com isso que nós estudamos o perfil do juiz, nós entendemos que ele gosta basicamente dessa linha, desse jeito, desse traçado, e é o que a gente coloca, é o que a gente tenta fazer para agradar. Quando você está no comércio, você tem que agradar tutores, que são os donos de pet, né? Verdade. E fica difícil você entender, porque cada pessoa gosta de uma coisa diferente. Sim. Tá? E essa parte que você falou do banho ali, que você começou primeiro entendendo que era o banho. O que você observa, assim, lá do seu começo? Você via antes como dificuldade, talvez hoje mudou alguma coisa? Como que foi as suas primeiras experiências? Sim, a área teve bastante mudança, tecnologia nos produtos, nos cosméticos, nos equipamentos. Então, assim, tem 16 anos que eu tô na área. Caraca. E, assim, teve muita mudança nesses 16 anos. A própria internet, conhecimento.
Porque antes você, para adquirir conhecimento, era mais escasso, tinha que estar buscando para fora e tal. Hoje em dia está muito fácil, existem vários cursos online, existem vários bons profissionais aí que são instrutores, que dão aula, né? Inclusive eu montei a minha escola aqui em Maringá. Que legal. Isso, tudo por conta de que eu tive muita dificuldade lá atrás, tive bastante ajuda, mas mesmo com toda a ajuda que eu tive, eu ainda tive algumas dificuldades de aprendizado, de ter que estar indo para fora, outros estados. Ô, Vando, ainda falando sobre o seu começo, né, Gabi? Eu imagino a dificuldade pela transição de carreira, porque você era gestor, você tinha uma boa remuneração, e eu imagino que entrar acho que não só no mundo do banho tosa ou da tosa, todo o começo ele é desafiador, existe um processo, né, um processo que durou aí na sua vida acho que uns 13 anos para você ter o sucesso que você tem hoje, né? Como que foi essa transição de carreira? Primeiro, assim, eu gostaria de começar dizendo que eu achei muito interessante na sua história que muitas vezes a gente vive num local de trabalho, um ambiente onde a gente não está feliz mais. Mas a gente, às vezes, se pega com o sentimento, nossa, mas eu preciso trabalhar, eu preciso estar aqui. Será que realmente eu preciso estar naquele lugar? Será que realmente só existe aquele trabalho para nós? Aqui nos bastidores você estava me dizendo que você trabalhava na área comercial, você vem na veia, né, da área comercial, então muitas vezes a gente vem de herança ou dos nossos talentos que a gente identifica que tem, a gente acha que a gente tem que permanecer naquele lugar. E do meu coração eu tenho aprendido que nós podemos mudar. E a sua história é muito linda por isso, na minha opinião, né? Obrigado. Além de vários aspectos que você teve coragem de falar, não, eu quero viver diferente, eu quero ser feliz com aquilo que eu faço. Não é que a gente é feliz o tempo todo, né? Isso. Mas de ter realização naquilo que você faz e não ficar doente, porque hoje muitas pessoas têm ficado doentes no trabalho, né, Gabi? Sim. A Gabi, que é da área da saúde, consegue acompanhar muito isso. Quanto que as pessoas têm adoecido, vivendo ambientes que não são agradáveis. Sem dúvida, a nossa mente, né? O Nossa poder mente, da nossa poder da mente, nossa de mente. você poder... Às vezes não é o ambiente específico que é ruim, é bom, mas como você está encarando aquele ambiente, Sim. como isso, ele está atrelado na sua vida, nos seus objetivos, né? E aí, o que você se imagina, onde você se imagina, quando a gente faz o que a gente gosta... naturalmente as coisas vão fluindo, vem sucesso, vem dinheiro, vem tudo o que é de Sim. melhor, né? Eu costumo dizer que o dinheiro é recorrência, né? É Não consequência. é consequência, não é objetivo. Como dizem, né? Quando você corre atrás de dinheiro, o dinheiro corre de você, né? Então, quando você continua correndo, ele está correndo também. É isso. A transição, toda transição é muito difícil, né? Sim. Toda transição de qualquer coisa que você for fazer é muito difícil. E foi um período muito difícil na minha vida, porque está com todas as dificuldades psicológicas que tinha ali, a sobrecarga, né, de trabalho e tudo, mas mesmo assim financeiramente eu estava estável, né? Sim. Então você largar um trabalho onde você é estável financeiramente, A segurança financeira. E você se lançar num mercado totalmente novo, né? Que é um mercado que ainda está em ascensão, o mercado pet, né? Vem crescendo todos os dias, cada vez mais. Mas é um mercado novo ainda, né? Tudo é muito novo no mercado pet. Sem dúvida. E você se lançar nisso, sabendo que a base salarial é muito inferior àquela que eu ganhava e tal. Então, com isso, vem essa ajuda de pessoas aí que se posicionaram de uma maneira legal na minha vida. Eu sou uma pessoa muito crente, tenho muita fé em Deus, Legal. sabe? E eu acho que sempre que Deus posicionou as pessoas certas no momento certo da minha vida. Nossa, eu né? acredito muito nisso, que Deus vai provendo os recursos, as pessoas que nos ajudam a Sem trazer dúvida. clareza sobre quem nós somos, sobre os nossos dons e talentos, né? Uma das provas disso é que eu tô aqui hoje, né? Uau, Então Deus que foi me legal. colocando, aí hoje estão colocando vocês. E a gente vai se conectando, né? Sim. Pessoas Atrai, de certa maravilhosas, forma. entendeu? No coração, assim, a gente vê, como a gente estava comentando da Gabi, né? Do brilho dela e tal, da extensão do coração dela. E eu acho que é isso, tudo é um processo de colheita, né? Mas para toda colheita tem um plantio. Sem e o plantio dúvida. sempre é a parte mais difícil, né? Você cultivar ali a terra, preparar a terra, fazer o plantio. Mas a gente nunca pode esquecer de ser grato. Sem Sim, dúvida. E eu já sei que uma pessoa que esteve na sua vida tem um nome parecido, igual, né? Da nossa querida, maravilhosa verdade. Valéria. Tem uma Valéria na sua vida. Que eu fiquei sabendo que ela foi peça importante no seu Peça processo. fundamental nesse processo. Tem uma foto da Val aí, olha.
Foi uma peça, assim, fundamental nesse processo aí, essa mulher Conta aí pra gente, pra todo mundo saber, como que foi essa transição da Val na sua vida, essa é uma parte, assim, que me emociona muito falar, sabe? Porque, assim, nós dois fomos muito ponto de apoio um pro outro. Legal. Então, depois do início que eu tive, que já foi bem difícil, sabe? Assim, foi bem árduo mesmo. Aí eu estava em um meio muito conturbado, né? Eu tinha sofrido um acidente, fraturei meu pulso, me impossibilitou de ir para minha primeira competição, que é o que eu queria, né? Um acidente fora ou dentro da Não, foi um acidente fora. Eu tava atravessando uma avenida aqui de Maringá e um carro me pegou na rua, entendeu? E foi uma desatenção minha, na realidade. Não foi nenhuma culpa, assim, do condutor, foi mais uma desatenção minha. Até por conta de que eu tava nesse processo, assim, de desatenção, sabe, das coisas. Eu comecei a ter muita dificuldade de controlar meu raciocínio, eu me perdia fácil, né? Tive algumas crises existenciais, crise de pânico. Foi um período muito difícil, né? E a Valéria, ela veio no momento certo, Deus colocou ela assim no momento certo. Porque eu já tava pedindo uma pá pra saber se tinha mais fundo que o poço, né? Eu já tava assim, então eu tinha perdido financeiramente falando tudo. Tudo aquilo que eu tinha conquistado até aquele momento ali. Tinha um veículo, uma motocicleta. Eu não tinha carteira, tava com a carteira caçada, tava com o braço fraturado. Tinha acabado de, passar meu negócio que eu tinha, assim, eu tinha um pequeno negócio em Marialva e tinha acabado de passar o percentual daquele negócio que eu tinha para outra pessoa, investi um valor numa passagem aérea para ir embora fora do país, que eu já morei fora do país, queria voltar para lá, e acabei perdendo tudo isso, inclusive a passagem, entrei em processo junto com a companhia, virou uma guerra, um caos, tudo dando errado. Tudo dando errado. E aí Deus envia uma anja. Tudo dando errado. Fui buscar não sei o que, passei numa blitz, perdi a moto, fiquei a pé. Meu Deus! Não, foi assim uma coisa de louco, né? Peguei essa motocicleta para um amigo meu pagar a despesa dela e tirar ela do pátio do Detran lá, porque eu devia para ele um dinheiro. Eu falei, quita a dívida e arranca a moto e pega ela para você. Ele falou assim, cara, beleza, então vamos fazer isso daí, né? E aí esse mesmo amigo aí, que também Deus colocou no momento certo na minha vida, me vendeu dado uma outra motocicleta lá para eu poder fazer entrega de lanche. E aí eu fui fazer entrega de lanche, trabalhava a noite toda, até meia-noite, uma hora, fazendo entrega de lanche, sabe? Tinha me afastado um pouco da área pet, até por conta da fratura, também que eu tinha vendido esse negócio, essa participação no negócio que eu tinha, né? Nesse pet lá de Marialva. E eu tava mesmo assim, sem direção, sem direção. E aí conheci a Valéria. E a Valéria também tinha as questões dela, né? Tinha se divorciado. Nesse intermeio, ela teve um relacionamento assim, não convencional, vamos dizer. E com isso a gente se conheceu e ela tinha acabado de descobrir que estava grávida, né? E que ia ser mãe. Então ela até falou que a gente não poderia ficar junto, porque ela ia ser mãe e tal, né? Então eu já vinha de um relacionamento também que eu tenho filhos, né? E ela também já tinha um filho de outro relacionamento. Eu falei pra ela, cara, mas qual que é a diferença, né? De estar na tua barriga ou estar pegando na tua mão? Você vai ser mãe solteira de qualquer forma, legal, eu sou pai solteiro e é isso daí, né? E ela falou, é sério mesmo? Você tá disposto a encarar? Eu falei, cara, eu tô disposto sim, né? Aí eu fiz uma promessa pra ela no portão da casa dela, né? Eu falei pra ela que se ela acreditasse em mim, a gente ia prosperar, a gente ia vencer na vida. Tô arrepiada aqui, Gabi. Eu não tinha nada, falei pra ela, eu não tenho nada, essa motocicleta que eu tô sentado em cima, um amigo me vendeu que eu devo tudo ela pra ele ainda, até os parafusos, os documentos, tudo eu devo pra ele, né? E assim, não tenho nada, mas se você confiar em mim, acreditar em mim, eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus que a gente vai prosperar, que a gente vai crescer, que nós vamos vencer, né?
E vamos ser uma família. Daí ela pegou e falou assim, sério? Eu peguei e falei, cara, você vai falar que eu sou o homem da sua vida e vai me pedir em casamento. Que legal! Aí ela deu risada, ela falou, faz por merecer que eu faço valer a pena. Aí eu peguei e falei, ótimo, maravilha. Então é isso aí, com uma semana a gente tava morando junto. Caraca, meu, que Exato, bacana. é. Rolou o Como pedido? é a vida, né? Rolou o pedido? Rolou o pedido. Você ou ela? Ela. Ela. E aí nós nos casamos, né? Mas assim, a Valéria, ela teve... Foi um dos períodos mais fortes da minha vida, assim, de resiliência e saber tudo aquilo que eu posso suportar, sabe? Porque depois eu fui trabalhar na área pet, voltei a trabalhar na área pet, num pet aqui de Maringá. E eu trabalhava de manhã até de tardinha nesse pet, fazendo banho, tosa, levando, buscando cães, né? E inclusive hoje tenho parceria com eles, são pessoas que estão junto comigo aí, até maravilhosas, né? E eu saía de lá e ia fazer entrega de lanche. E a Valéria começou a ter do nosso filho, do Heitor, foi gravidez de risco. Então ela ia pro Santa Casa e eu ia fazer, trabalhava no pet, ia pro lanche, saía do lanche, ia pro hospital, dormia no hospital e ia pro pet. Gente, Eu vivi uns 3 meses que a minha casa era a mochila que ficava nas minhas costas. caraca, meu. Eu dormia no chão do hospital, porque não tinha lugar para eu dormir, né? A gente não tinha condição financeira de pagar um quarto, de ter, né? Sim. Mas isso daí foi o período que eu tinha certeza que eu tava cultivando, que eu tava preparando a terra, né? Plantando. Exatamente. E aí veio o plantio. E hoje, graças a Deus, a gente não estamos ainda onde a gente quer chegar, mas já estamos colhendo alguns frutos. Ah, que legal. Tudo com propósito faz sentido, né? Exatamente. Independente do tempo. Verdade. Então, essa é a importância dessa mulher na minha vida. Eu digo que os nossos processos, para a gente chegar a algum lugar, os processos é o caminho que a gente tem que passar, mas o que é grandioso e que você tem relatado também é que Deus envia anjos, né? Exato. E Val, me achará, né? Que presente conhecer você, uma mulher iluminadíssima, né? E fazer parte aqui da história do Vando, do nosso podcast. Então, uma homenagem para você, aqui um homem apaixonado, falando da sua importância. E é bíblico, né? O quanto a 2 é muito mais fácil vencer. certeza. E ela é uma Com mulher extremamente dedicada, comprometida. Ela é groomer também, né? Então, aí vem outra história, né? A Valéria era da área de eventos, né? Olha só. Ela trabalhava fazendo... Mudou a vida de todo mundo, né, Gabi? Todo mundo. Ela tinha 2 empregos também, né? Antes da gestação. Ela fazia call center e fazia promoter, né, de noivas, né? Ela fazia assessoria e tal, numa empresa de assessoria aqui de Maringá. Acompanhava essa questão de casamentos e tal, sempre envolvida com isso. Então ela tinha que trabalhar também de noite, com os eventos até de madrugada, e depois levantar no outro dia e cedo e tal. Quando veio a gravidez do nosso filho, daí devido a ser gravidez de risco, né, ela foi para licença maternidade, se desconectou da área de eventos, né? E depois, posteriormente, se desconectou também da outra área. E eu sugeri para ela, falei, cara, bora lá, entra na área pet, né? Mas não como banhista, não como tosadora, não na área grooming, na área de estética, né? Ela foi para a área de venda, de loja, né? Trabalhar no balcão, vendendo ração, essas coisas. Só que ela não saía de dentro do banho tosa, porque nessa época que ela foi, eu supervisionava uma rede daqui de Maringá de pet shop, e a gente conseguiu colocar ela em uma das unidades, e ela pegou e não saía de dentro do banho tosa. Toda vez que eu chegava na unidade que ela estava trabalhando, tava ela lá dentro do banho tosa, ajudando as meninas lá a lavar os cachorrinhos e tal, né? Ela foi se descobrindo nisso daí. Passou por um período muito difícil também de aprendizado, porque eu confesso que... Meu, deve ser muito difícil, né? Depois a gente vai mostrar um pet aqui dele numa competição. Gente, é lindo demais. Eu e a Gabriela, quando vimos, falou, você não pode tosar nosso cabelo? Eu queria. Ia ficar bom, hein? Ele tem quantas tesouras? Aqui comigo umas 12, né, no carro. Gente, não tem como Mas nosso tem cabelo mais, não ficar bom, mas tem ele mais. não quer, ele cobra muito caro, mas a gente tentou negociar aqui. A entendeu? gente até fez algumas comparações com alguns animais, dogzinhos, né? sim. Tosa eu posso ser um animalzinho, Um daí ele doodle. até, como que é o nome? Doodle. Um doodle. É. E a Val é um shih tzu. Um shih tzu. Eu acho chique ser um shih tzu. É chique. Quem não sabe o que é doodle, eu também não sabia, pesquisa aí. Ai, é lindo. Bonitona. É. Bom, shih tzu você já sabe o que é, né?
todo lugar. Shih Tzu é mais popular, né? Vou falar ainda sobre o pet, né? Você, a Valéria, deve ter passado assim situações, porque tem raças muito bravas, né? Demais. Vocês já passaram alguma situação assim muito desafiadora com... Então, eu... N situações, né? Porque a gente vai buscando conhecimento e com isso eu comecei a pesquisar mais sobre comportamental, canino, porque tem muita dificuldade, né? Esse ambiente de banho tosa não é um ambiente que os cachorros querem estar, entendeu? É verdade. Cada raça tem uma especificidade. Exatamente, cada tem um comportamento diferente, né? E com isso eu fui atrás de querer procurar saber mais coisas e comecei a perceber que grande parte dos gatilhos nos pets, assim, para que eles fiquem reativos a mordidas e mudar o temperamento deles, é por conta de alguns traumas, sabe? Que já tiveram, ou uma introdução no ambiente de banho tosa de forma errada, então não foi feito um condicionamento de forma correta para que ele entendesse que aquilo ali não fosse legal. Então, com isso, eu cheguei num estudo de psicólogos e psiquiatras humanos que fizeram sobre um trabalho de dessensibilização sistemática. Ah, que legal. Que é colocar a pessoa frente à fobia, né, gradualmente, e com algumas técnicas você ir quebrando esse medo, fazendo com que quem sofreu acidente de carro volte a entrar dentro de um carro, moto subir em cima de uma moto. Seria a mesma técnica com humanos, assim, né? Exato, parecido. Parecido. E faz bastante sentido. E aí eu comecei a entender o poder, tipo, do abraço, por exemplo, o que um abraço libera no organismo da gente, que tipo de sensação, aonde que ele trava esses gatilhos, entendeu? Emocionais aí, a gente pode ver no... Isso tudo serve para os animaizinhos? Tudo. Os animais são muito parecidos com nós. Um cão aí adulto, ele tem a idade mental de uma criança, assim, de uns 4 anos, mais ou menos. E a questão do abraço no cachorro, como que funciona? Então, são técnicas, depende o tamanho do cachorro. Então, assim, você vai colocando esse cachorro na fobia dele, vai aproximando ele àquela fobia. Por exemplo, se eu tenho medo do soprador. Do soprador, exatamente. Então, o que eu faço? Eu diminuo o ruído do soprador, porque ele tem um bico na frente que aumenta o ruído dele e a pressão. Então, eu tiro aquele bico e já vou diminuindo, certo? Eu deixo o soprador conectado comigo e vou me aproximando gradual, vou colocando, trazendo o vento a minha ignorância, gradual, né? O que é o soprador? Soprador é um equipamento que é utilizado na secagem dos pets. É um secador de cabelo de cachorro. Tem o secador também, tem o soprador, porque devido à composição da estrutura do pelo dos pets ser diferente da do cabelo, a gente necessita esse poder de vento maior com essa temperatura, né? Para poder fazer um trabalho legal ali. Então, fui fazendo esse processo de dessensibilização sistemática, aprendendo e implementando, porque, como eu disse, não vem numa receita, né? Porque cada cachorro é diferente. Como um ser humano, como né? Ser humano. Eu digo que eu tenho esse conceito comigo, cada pessoa é um país. Você precisa entender a língua daquele país para você conseguir se comunicar. Com os animais é a mesma coisa. Você precisa entender comportamento. Exato. Pesquisar sobre isso, estudar sobre isso, se importar com aquele tipo de comportamento, sem né? dúvida. Para que você tenha sucesso, né? E ajudar também a superar aquele trauma, né? Exato. Então, e é isso daí. Daí com isso eu consegui, quando eu trabalhava mais diretamente com o público dono, né, de pet ali, o tutor de pet, né? Então eu consegui aí sensibilizar e adequar para o ambiente banho tosa, acho que mais de 20 cães aqui em Maringá e região. Caraca, que legal. Eu tenho uma história assim bem marcante para mim, foi de um Shih Tzu que veio de Londrina, porque não dava para fazer tosa nele, que ele atacava a tesoura, porque ele tinha trauma de tesoura. Teve um acidente em um banho tosa que ele frequentava e perfurou o olho com uma tesoura, né? E ele perdeu uma das vistas. Então, com isso, eu consegui fazer nesse processo e consegui recuperar esse cachorrinho. E para mim foi especial, muito emocionante, né? exatamente, porque você vê assim, o olhar do tutor chegando ali, quando pegou o cachorrinho dele tosadinho, bonitinho, redondinho, do jeitinho que ele queria, carinha de ursinho e tal. Nossa, e por sobretudo ver e acompanhar, teve vários casos nesse sentido, né?
Mas que são casos que hoje eu já não consigo mais estar acompanhando por conta que a minha agenda, meu nicho dentro da área mudou, né? Sim. Hoje você trabalha ligado à área de desenvolvimento. Você forma pessoas para a área. Para a área, exatamente. Muito legal. Eu vivi uma experiência, você vai falar sobre ela, num pet shop, né? Depois eu me declaro ela que eu admiro muito como profissional, mas era um cachorro, a gente trouxe até ele pro quadro aqui, Histórias Inspiradoras. Ele tinha muito medo, Gabi, do soprador, mas muito medo. Daí ele uivava, assim, era um desespero, e era um cachorro bem grande. E a dona não falou, olha, eu queria participar do quadro, mas eu não queria que ele fosse no banho tosa. Sim. Aí essa profissional falou assim, olha, pode ficar tranquila, pode acompanhar ele, né? E aos pouquinhos eu vou mostrar para você que é possível se adaptar. E uma única ida dele àquele banho tosa, ela começou mais ou menos com essa técnica do que você falou. Sim. E daqui a pouco, Gabi, ele já estava bem mais calmo, mais tranquilo. A dona dele não acreditava que era o mesmo cachorro que tinha medo de ir no banho tosa. E ela queria levar, porque é gostoso, né? Bem tão cheiroso, tão lindo. Eu acho que, entre mais nada, e é o que eu sempre prego nos meus cursos, né, para os meus alunos, que a gente tem que ter empatia pelo animalzinho. Imagine você, né, você chega num lugar completamente estranho, onde tem pessoas estranhas, um barulho, um monte de gente gritando, um ambiente, às vezes, com calor, ou sem uma climatização adequada, e aí, de repente, te prendem, obrigam a fazer uma série de coisas, com uma série de coisas que você não tem entendimento. Isso daí vai te causar um trauma, né? Então, se a gente tiver essa empatia de se colocar no lugar dos pets, com certeza a gente vai tratar eles de forma diferente, né? E muito legal você estar nessa posição hoje de formar profissionais, porque não só o seu conhecimento de banho e tosa, né? Mas o seu conhecimento em comportamento é muito importante, porque os tutores hoje se preocupam muito com isso, né? Para onde o meu pet vai? Qual vai ser a experiência de atendimento dele, né? Realmente alguém que não tenha só habilidades técnicas, mas sabe lidar com o comportamento. Então, isso é algo muito importante. Ao longo da sua vida, nós estávamos falando, teve pessoas que foram muito importantes. E estávamos dizendo, né, que Deus coloca pessoas, né, Gabi, na nossa vida para nos direcionar, para nos ensinar, para nos inspirar. E você teve muitas pessoas. Tive, sim. Eu trouxe algumas imagens de algumas dessas pessoas e eu queria que você falasse um pouco sobre elas. Então vamos lá. A primeira pessoa é esse rapaz, esse senhor aí de cinza que está no meio da foto. É o Antônio Lima. Antônio Lima. Uma das pessoas que... É o groomer Antônio Lima, né? Uma das pessoas que mais formou profissionais na área pet aqui em Maringá e região, né? Uma das grandes referências aí da nossa cidade. Acho que ele tem mais de 30 anos de profissão. E assim, ele foi a base, né? Foi quando eu procurei lá atrás, descobri sobre curso e tal, ele me deu essa base. E como eu estava te dizendo, eu falei para ele que uma história engraçada nossa, né? Que ele sempre fala, pô, todo lugar que você vai, você fala isso, né? Você me queima. Conta, Wanda. Todo lugar que você vai, você me conta essa história pros outros, né, Wanda? Então, assim, o Antônio, foi como eu falei para vocês, né? Perguntei para ele lá atrás. Cara, se eu não levar jeito, você me fala logo, não fica perdendo meu tempo e nem o teu, né? No terceiro dia de curso, ele passou lá com um copinho de café, um cigarro, porque ele gosta de fumar um cigarrinho, né? Aí ele foi lá pra fora, fumar, daí ele passou por mim, eu tava tosando o cachorro na mesa, no meu curso. Aí eu virei e chamei ele, falei, ô Toninho. Aí ele parou, e ele é bem assim, ele é bem simpático, sabe? Ele virou pra trás e falou, fala. Imagina. É meu amigo, é brincadeira, a gente pesca junto, é meu amigo. Então assim, aí eu peguei, chamei e falei, cara, e daí, eu levo o jeito? Você não tá aqui? Virou as costas e foi fumar. Nossa, super motivação, obrigado, né, cara? Não era mais fácil você meu avô era igualzinho ele, né? Fala, pô, a comida tá boa, se eu tô comendo, Então, assim, ele é bem assim, né? É uma pessoa que eu tenho uma extrema admiração por ele. E voltando lá
nas fotos, né? Em segundo momento da minha vida aí veio a Eva Amaral, que está na primeira foto ali de chapéu, que inclusive é essa profissional aí que você... sou fãzaça da Eva. Ela tem a On Dog aqui em Maringá, que é referência, né? Hoje referência de Maringá e tal. Para Maringá e para todo o país. Cuidados humanizados, é uma pessoa que se preocupa muito com os cuidados pets. E me deu muito suporte, inclusive nessa área comportamental, na área de tosa, preparação de pelo. Então a gente tem uma parceria aí muito bem consolidada, é minha amiga, mãe do Mateu. Mateu lindo. Eva, amo você, muito gostoso encontrar pessoas também que te amam, que te admiram. Você é uma mulher inspiradora demais. A gente tem o quadro Histórias Inspiradoras com o Pet aqui com ela. O espaço dela é incrível, uma profissional incrível. Também apaixonada, assim como você. Eu ainda não conheço a Eva. Você vai conhecer a Eva. Nossa, que mulher, meu Deus. Maravilhosa. Ela é escritora, tem um livro. Escreveu um livro recentemente aí e tal. Foi mãe, então ela foi mãe de um livro, mãe de um filho. É mãe de pet. Ela é rotariana, envolvida com projetos sociais. De fato, nós estávamos falando um pouco antes sobre mentores, o quanto é importante, né? E o Vando trouxe uma coisa que eu também acredito. Quando a gente quer crescer numa área, é importante a gente se conectar com pessoas que são grandes, que são maiores do que nós, ou que é uma referência para nós. Eu quero ser aquilo quando crescer. Né? Exatamente. Então, com base nisso daí, voltando lá nas fotos, né, do pessoal que apareceu ali, Eva, super mentora minha, sempre me apoia, quando eu vou para as competições me empresta o pet dela, o filho cão dela, né, e que é o Cadu. Eu vou lá no espaço dela, faço as tos, treino. Minha parceira vai estar aí comigo na competição que eu tô desenvolvendo aqui para Maringá, tô promovendo. E em terceiro momento veio aquele rapaz que está do meu lado ali na terceira foto do canto de cima ali, ó, o Cleverson Papi, né? A gente foi parceiro de trabalho, fizemos uma sociedade num espaço de estética pet. E com isso daí ele foi me apresentando mais técnicas, mais conhecimentos, né? Me apresentou de fato muita coisa sobre a CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia, né? E me apresentou lá no meio da foto ali o Sérgio Murilo Villasanti, que é das maiores nomes, tá com aquele Spitz alemão ali fazendo uma tosa, um dos maiores nomes aí do grooming brasileiro e internacional, né? Muito reconhecido. Esse cachorro é muito bonito, gente. Exatamente. Então foi para mim muito importante, me deu várias dicas, me dá até hoje, né? Quando eu tenho possibilidade, oportunidade de estar junto com ele. E aí veio aquele japonês ali que tá me abraçando ali, o Enzo Toyokawa. Esse rapaz aí abriu as portas para mim. Ele é dono de uma distribuidora aqui de Maringá, uma distribuidora de materiais para a área pet, né? E ele abriu para mim o meu melhor contrato, um contrato que eu fiz com uma indústria de cosmético. E até então, até o prezado momento, né? Agora hoje a gente já está em outra marca, mas também sou muito grato ao pessoal por onde eu passei, que foram muito importantes na minha vida, me abriram muitas portas mesmo. E o Enzo é o responsável por isso daí, né? Que ele trouxe esse contrato com essa marca e eu fui o primeiro groomer que eu conheço e que dentro da minha, assim, do meu ciclo de amizade, que eu converso com todos, que foi para Pet Soult América, né, que é a maior feira pet da América Latina. Fui contratado por uma indústria de cosmético pet, já fui como contratado, a primeira vez que eu fui na feira, já fui como contratado, fui para fazer demonstração de tosa no stand da marca, né, e fui realizar o meu grande sonho, né, que era competir. Então, 13 anos depois, né, eu consegui pisar de fato dentro de um ambiente de competição. E não foi qualquer ambiente. Não, né? Foi no mais top do país. Foi. E você foi campeão, a gente tem uma foto aí. Foi na Master Groom. Esse ano aí, dessa foto, foi o ano posterior. O primeiro ano eu não consegui. O primeiro ano eu entrei na bateria da Poodle Class e fiquei ali entre os melhores ali, tive muito aprendizado. No ano seguinte voltei para lá e entrei de novo na bateria da Poodle Class e conseguimos ali o pódio do segundo lugar. Como que funciona a parte da competição? A parte da competição funciona, você tem
estágios de tosa, né, tempos de tosa, de acordo com o tamanho de cada pet ou a linha que você quer seguir ali, né? Então, cada raça, devido a CBKC, que é o órgão que eu te falei, ele tem um padrão, um jeito que tem que ser tosado, um estilo de tosa aceito e que tem que ser feito naquele cachorrinho. Então, é como se fosse uma receita, né? E aí você tem que ir lá e executar essa receita da melhor forma possível, entendeu? Para mostrar para as pessoas. Então, vão ter pessoas que vão avaliar depois. São juízes muito renomados, né, muito entendidos da área. Em alguns casos, juízes donos, né, sinófilos, donos de canis e tal, que Legal. vão atrás desse cuidado genético de raças e tal. Então, eles vão fazer essa avaliação, fazer uma pré-avaliação do seu trabalho, do seu animalzinho ali, e depois fazem a avaliação final. Então, existe linhas, angulações, simetria, polimento, para fazer um trabalho bem acabadinho. Fora né? a parte estética, né, do bichinho. Ele, o animal também, ele é preparado para fazer pose, para essa... Quem que prepara? Então, os handlers, né? Existem handler. Handler quer dizer manipulador, né? Então, é a pessoa que vai manipular o cachorro para que ele fique naquela posição. Então, existe equipamentos para que ele fique nessa posição. Mas, na grande maioria das vezes, a gente tosa aquilo que dá mesmo, né? Então, assim, às vezes pega ali um canil lá e né, eu fui vice-campeão na Copa Pomerana em Curitiba, né? Com Spitz alemão. E me emprestaram de um canil, sou muito grato ao canil lá, o Silmar que me emprestou esse Spitz, a Claire. E fui tosar a Clairezinha. Fiquei em segundo lugar, mas ela não tinha treinamento, né? Que ela é de canil, né? Ela é de comercial. Então, assim, eu fui lá, preparei o pelinho dela, trouxe pra mesa, pra competição, fizemos a tosa. E é muito interessante o mundo grooming coligado com os canis, porque a gente faz a publicidade dos cães, dos animaizinhos que eles estão reproduzindo ali, né? E eu sei, é uma pena saber que em Maringá a gente não pode mais ter canil por conta da lei que teve, por conta de pessoas que não tinham os devidos cuidados, né? Infelizmente, em toda a área a gente tem pessoas desse jeito, né? Pessoas e pessoas. Mas a gente, quando cita canis e fala sobre isso, nós estamos falando de pessoas responsáveis, né? Que cuidam de fazem um trabalho sério, né? Trabalho sério, com pedigree, com controle genético, todo um trabalho, sabe? Então, nós não estamos falando, assim, de uma pessoa que está explorando os animais, né? Então, quando o mundo grooming, ele também é uma passarela ali para esses canis, né? Para apresentar isso e tal. Ah, legal, super porta, né? Exatamente, muito legal. Exatamente. O Vando, é muito legal a sua área de atuação e é uma área onde eu posso me tornar profissional também, né? E ter a carreira de sucesso na qual você tem hoje. E você está organizando aqui em Maringá um evento, na verdade uma competição. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse evento para a gente divulgar, para quem tiver interesse, fazer contato com você e ainda tem oportunidade de participar, né? Sim, então, na verdade esse evento, falta uma pessoa lá para falar que é muito importante também para mim falar. Quando eu fui nessa primeira competição, tem um rapaz que é referência em Londrina, que está ali naquela imagem, que é o Marcelo Merit, embaixo ali. E Marcelo Merit. Ali foi assim... Eu sempre tive o sonho de conhecer ele e aprender com ele, porque lá do início eu já sabia, porque a Eva era muito amiga e gostava do trabalho dele, muito fã dele, assim, o Toninho também sempre muito amigo. Então ele sempre me falava, o Merit, né? E 13 anos depois eu tive a oportunidade, 13 anos na área para eu ter a oportunidade de conhecer ele, né? Então conheci ele, fiz a minha especialização em Poodle com ele, né? E para poder ir para competição, uma especialização de linha de competição, né, com ele e tal. E foi onde a gente conseguiu aí ter pódio na Groom Paraná, ter pódio depois na Master Groom e tal. Então, e com isso a gente no ano passado fizemos um evento e eu quis trazer conhecimento para Maringá, para os profissionais, né? Porque eu falo, gente... É difícil, às vezes, você sair daqui e buscar, não é toda pessoa que tem possibilidade. Então, vamos começar a trazer conhecimento para dentro da cidade também. Ficar mais fácil para os profissionais, facilitar mais, né? Como tem meus alunos e a gente tem
uma rede de amizade muito forte, eu e os meus alunos, eu tenho um grupo de WhatsApp com eles. Então eu sempre coloco lá, galera, eu tô a fim de fazer um encontro da escola, bora. Eles, vamos lá, professor, vamos fazer e tal. Aí a gente combinou isso. Falei, cara, mas assim, tudo tem um custo, né? Vamos ratear esse custo, vamos ver o que dá pra fazer. Daí uma aluna foi e me cedeu o espaço, que ela tem uma área de lazer. Ela falou, pode pegar a minha área de lazer, fazer lá e tal. Eu falei, ó, tem esse nome pra trazer aqui pra Maringá, pra passar uma aula pra vocês. Quem que vocês querem? Foi unânime, queremos o Merit e tal. Conversei. O Merit vai estar aqui. Conversei e tal. Daí o Merit veio, tudo, fez esse evento que teve o ano passado, que foi voltado para Spitz, alemão, né? E o pessoal adorou tudo. E ganhou proporção. E já me perguntaram, Wando, quando vai ser o próximo? Né? Quando vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? Aí eu peguei, montei para esse ano próximo, né? Aí quando eu fui lá pra Master Groom, subi no pódio, conheci o Vinícius de Anastácio, que é aquele que tava do meu lado lá no pódio, na foto ali com o Bjorn. É juiz da Master Groom, né? Competidor da Seleção Brasileira de Grooming. Então, assim, é uma das grandes referências. São os feras. São os feras, exatamente. E aí, fiz o convite pra ele. Falei, galera, ó, tem possibilidade de trazer o Vini. Aí eles, pô, traz Vinícius e tal, né? E a gente já foi... Eu fui para São Paulo fazer especialização com ele, na escola dele, tudo. Conheci ele, assim, mais dentro do momento pessoal, fora daquele ambiente de competição, que ele é juiz e tal, né? Conheci ele, né? Já vi que, falei, não, esse bicho não morde, só rosa. É um teacher! Tem aquela carona de bravo, mas é uma gente boa. E daí a gente fez uma amizade e tal. Eu falei, pô, Vini, ó, cara, tem como você vir pra Maringá? Tô a fim de fazer. Ele falou, maninho, marca aí que eu tô descendo. Que legal. Marca que eu vou. Aí eu peguei e joguei pros alunos, eles aderiram, a gente subsidiou isso daí. E falei, cara, não é justo colocar só pros alunos da escola, né? Não. Vamos abrir isso, né? Vamos expandir isso daí. Aí abri para outros pets, com isso procurei apoio com outras distribuidoras, outras marcas, outras pessoas, para poder ajudar a custear esse evento, né? E aí veio a ideia de como a área da competição me tornou um profissional melhor para a área comercial. Eu acho que nada mais do que justo das outras pessoas, dos outros profissionais da área também ter essa oportunidade, sabe? Então, com isso, eu tô trazendo a primeira competição de banho em tosa para Maringá. Que legal. Exato. Quando que vai acontecer? Olha, também. Dia 24, vamos ter um grupo fechado de pessoas que vai fazer um curso prático de mesa com o Vinícius de Anastácio, né? Que ele já vai estar aí. E também vamos ter um encontro na PetSkill, um encontro de SRDs. Eu acho que deve ter uma imagem SRDs. SRD. Agora é 24 de maio. Dia 24 de maio. Cães sem rabo. Que bonitinho. Dia 24. Caramelo. Filme, né? Os caramelos, os vira-latas, o encontro dos vira-latas, né? Porque a gente vê encontro de Shih Tzu, encontro de Spitz, encontro de Poodle, de Golden, né? E por que não dos vira-latas? Que são tão amados. E eles quase foram figurantes do nosso dinheiro, né? E teve aquele movimento todo, por que não ter um evento com eles, né? Exatamente. Então, assim, daí vamos ter esse encontro aí. E no dia 25, no período da manhã, a gente vai ter um workshop com algumas referências da área pet, né? A doutora Carolina Lima, falando sobre dermatologia em Spitz alemão, né? Uma veterinária bem conceituada. A Débora da PetSkill, que é uma adestradora, falando sobre comportamental canino, Calm Signals. Que legal. Que é a linguagem dos cães, é o Calm Signal, né? Que é como eles se comunicam com a gente. E vamos ter ali o Dr. Nathan Martins, que é um advogado, falando sobre a importância de ter um contrato de prestação de serviço, né, em todos os âmbitos. O Leandro do escritório Pastorelli ali, que vai falar sobre a importância de manter um CNPJ da forma correta, para tá aí dentro do fisco, né, para não ter problemas com a justiça. E vamos ter uma palestra para os profissionais da área aí com técnicas de tosa com o Vinícius de Anastácio, né? Isso no período da manhã. Depois a gente vai ter um intervalo ali pro almoço e na parte da tarde, às 14h30, vai ser aberto ao público, daí todas as pessoas estão convidadas. Quem quiser ir lá para ver, pode ver. A gente vai ter, acho que tem a segunda imagem ali, a gente vai ter
a competição de banho tosa de Maringá, né? Primeira competição de banho tosa de Maringá. Então tá vindo gente de Paranavaí, que legal. Tá vindo gente de Terra Boa, tá vindo gente de Londrina, são tantas cidades, tá vindo gente da região toda nossa aqui. Gabi, Vando, o que vocês acham da gente trazer os campeões aqui? Eu acho uma excelente ideia. Se você topa? Eu topo. Eu vou pegar. Quem ganhar lá vai vir aqui no podcast. Porque eu já quero voltar. O que você acha? Fala pra mim. Vocês querem conhecer os campeões? Já tá em casa. Dosa, Groomer. Então já tá combinado, então. E é que legal que quem às vezes pode sentir familiaridade e começar a querer ingressar na área também, né? Exato, ter uma história parecida com a sua, de se identificar e quem sabe é um novo caminho aí pra você também que está assistindo. E posso seguir, quem sabe? Com certeza, como carreira, né? Ser seu aluno. Exatamente. Então, tem uma aluna minha, tá fazendo curso agora, ela é daqui de Vailândia, ela é farmacêutica, tem uma farmácia, tá vendendo a farmácia dela pra engrenar. Caraca, gente, que legal, né? Entendeu? É sobre propósito, É sobre propósito, né? Então, assim, na vida, todo período de transição, como a gente falou, ele tem as partes difíceis. Sim. Mas se você fizer com amor, com respeito, com dedicação, a colheita ela vai vir. Sim. E ela vai ser, sabe, não tem como. Como a gente estava falando, Valéria, às vezes você faz o bem para uma pessoa e você não tem a retribuição daquela mesma pessoa, Sim. mas você vai colher o bem. Sim. Ô, Wander, eu achei muito lindo em você essa característica, porque o tempo todo você honra as pessoas que te ajudaram. E eu tenho muito isso no meu coração. Na minha vida foram inúmeras pessoas que me fizeram a profissional, a pessoa que eu sou hoje. E é muito lindo a forma de você reconhecer a grandeza das pessoas que te cercam. Porque a grandeza daquilo que nós somos nada mais é do que o que está à nossa volta. E você tem essa habilidade de reconhecer com nobreza, com simplicidade, sem nenhum ego, que existem profissionais que é referência para você e que te inspiram. Isso é muito lindo, porque eu acredito que a gratidão pelas pessoas que nos ajudam é uma das características mais bonitas do ser humano. Então, muito feliz de te conhecer e de ver o quanto você é grato por tudo que agora te cerca. Eu entendo por que você é amiga da Eva, porque ela tem as mesmas palavras. Ah, que legal. As mesmas palavras. A gente se conectou muito, assim. Então, assim, é muito importante, eu acho, a gente ser grato, né? Ontem eu estava conversando com uma profissional da área daqui de Maringá e ela estava com algum receio de entrar na competição e tal e outras coisas mais, né? Ela falou, Wando, quanto que você cobra para só olhar o que eu tô fazendo e ver assim se tiver uma coisinha mais, uma coisinha menos ali? Falei, cara, nada. Daí ela, mas como? Você não dá curso, você vive dando curso e tal, vive de dar curso, né? Sim, você quer fazer um curso, uma especialização, você quer que eu olhe você tosando, te dou umas dicas e te ajudo a melhorar ali e tal. Diferente é eu te dar um curso, diferente eu te dar uma especialização, te colocar um certificado na mão, assinar um certificado pra você, eu te ajudar a evoluir aqui e tal, né? Aí ela pegou e falou pra mim assim, cara, sério que você faria isso? E eu peguei e falei pra ela, bicha, faria, porque assim, fizeram por mim. Eu tenho isso também. Fizeram por mim. E ajudaram demais. E todo mundo, né, em qualquer área. Às vezes, nesse processo, no desenrolar, você pode começar a ter dúvidas, questionamentos sobre sua competência, sobre se é o que ou se é o caminho certo ou não. Ninguém vai poder dizer se é o caminho certo, só você mesmo. E como? Né? Todo mundo vai ter esse momento de se questionar. Eu acho que é só parar, avaliar, ver se você está indo de acordo com o seu propósito. E sempre tem tempo de realinhar também, né? Não importa a idade, a gente tá vivo e tem que viver de verdade. Como? Fazendo o que vai te identificar, o que vai te gerar propósito, e isso vai te trazer resultado, Gabi. né? Gabi, eu fui final de dezembro do ano passado, já fazia um tempo que eu não confesso que eu não voava, né? Dá licença. E tive a oportunidade de ir para Belo Horizonte. Então peguei o voo, fui para Belo Horizonte, tudo trabalhando, né? Fui lá dar um treinamento. Graças a Deus o pessoal lá dar um treinamento numa escola, estavam abrindo uma escola pet lá e me chamaram para dar treinamento pros instrutores lá da escola, né? E eles gostaram da minha presença,
me chamaram, me fizeram um convite para voltar lá para Belo Horizonte, dia 25 de janeiro. Isso foi em dezembro, no dia 25 de janeiro, eu e a Valéria montou no carro e fizemos 16 horas de viagem. Eu, ela, o Bjorn e o Igor, né? O Bjorn é o poodle preto que vocês viram ali na foto e o Igor é o nosso bichão frisé, né? E aí nós fomos pra lá, porque a Valéria ia competir com o Igor e com o Bjorn também. E fomos para competir, fomos para fazer a inauguração da escola, né? Convidaram para a inauguração da escola. E com isso eu fui fazer uma palestra lá. E uma das coisas que acontece, sempre tem aqui na nossa área, é o profissional achar que é desvalorizado. E de fato é desvalorizado, sabe? Muito desvalorizado. Mas a minha grande pergunta é quem de fato desvaloriza o profissional da área? Sim. E a resposta unânime é o próprio profissional. Uau. Sem dúvida. O próprio profissional se desvaloriza, entendeu? Então, quando você investe em você investe em conhecimento, você está se valorizando. E valor não tem a ver com preço, entendeu? Uau. Exato. Então, a gente estava conversando com o pessoal, porque meus amigos ficam falando que eu lavo bunda de cachorro, né? Que tem isso daí no meio pet, né? Você é lavador de bunda de cachorro, lava bunda de cachorro, não sei o que, né? E aí eu contei um pouco da minha história nessa palestra. Eu falei, gente, é assim... depois de um tempo que eu voltei da Europa, que eu tinha ido... mais de 10 anos, 15, 20 anos quase depois, eu vim voar de novo de avião, ter a oportunidade de voar de avião. Fui para São Paulo, acho que 4, 5 vezes, tanto para a capital quanto para o interior. Fui para Curitiba umas 2, 3 vezes no ano 2024, né? Fui para muito lugar, consegui muita coisa, estou construindo minha casa, graças a Deus é a nossa casa do sonho, tenho minhas contas pagas, tenho meu pet, tenho minha escola, minha esposa tem a vida dela, saímos do CLT para o empreendedorismo e tal, tudo lavando bunda de cachorro. Então eu vou continuar lavando bunda de cachorro, entendeu? Até quando der, até quando os bracinhos aguentar e as perninhas deixar, tá? É exatamente o que a gente falou, quando você faz o que você gosta, você faz bem feito, o resultado financeiro ele vem, né? Exato. E se você lavar bem bunda de cachorro, você tem chance de ganhar dinheiro. Você aprender a lavar certinho bunda de cachorro. E você tem essa oportunidade de aprender, viu? Não esqueçam as datas que a gente falou, mencionou do evento, importantíssimo. E também importantíssimo, patrocinador que veio aqui, né, que a gente tá trazendo junto. Vamos colocar aí na tela o nosso patrocinador. Cara, super gente boa, o Carlos fez uma visita para mim, me apresentou a Valéria e a gente tá aí em contato sempre. Utiliza os produtos dele, que são adereços para a área pet, muito bom. São lindos, né? Os acessórios, Gabi, sempre que a gente conhece um groomer, né, no negócio da Laços de Si, o Carlos é um dos nossos maiores distribuidores, é uma referência aqui na nossa região. Então, se você precisa de acessórios, se você é groomer, se você tem um banho e tosa, se você precisa de acessórios de alto padrão, é com o Carlos que você precisa falar. Ele é um profissional incrível, conhece muito do negócio, consegue direcionar estratégias de como o acessório pode valorizar ainda mais o seu banho e tosa, né? E o banho e tosa sempre relata que o grande diferencial é você ter um acessório de qualidade para mandar o pet para casa. Porque hoje em dia é isso, né? O tutor, ele quer ver o bonitinho, ele quer ver com aquele lacinho, com aquela, né? Eu tenho uma tutora que ela é cliente nossa já há um tempo. Ela tem 3 Yorkshire, 2 Yorkshire, uma Beaver e uma Poodle Toy. E a gente chama ela das Marias, né? Porque ela gosta que elas vão com o mesmo perfume, com o mesmo lacinho. São tipo irmãzinhas gêmeas, todas pequenininhas. É uma graça. Então, assim, os tutores, eles gostam disso, né? De ver esse enfeite, deixa o cachorrinho mais bonitinho ali, mais enfeitadinho, né? Realça a beleza dos pets, na verdade. Legal. Então, se você é daqui de Maringá, região, pode entrar em contato com o Carlos, que o Carlos vai prontamente atender você e apresentar os mais lindos acessórios que, sem dúvidas, você viu na sua vida. E eu gostaria de agradecer o Carlos por ter nos encaminhado Vando. Sua história inspiradora, né? Muito obrigada por você ter vindo, conversado, dividido conosco a sua história, a trajetória, e fica de exemplo para quem estiver assistindo, e que dá sempre para recomeçar, né? Dá sempre a gente ser feliz. E esse cara aqui é animado, viu? Obrigado, gostei, gente. Muito prazer te conhecer, viu? O prazer viu? foi todo meu, todo meu. Vocês são maravilhosos, pessoas
muito do bem. E a gente sempre gosta de estar cercado por gente sem do bem, dúvida. né? O universo nos conecta, né? Nos conecta, exatamente. Próxima vez que você vier, não esqueça a maleta com a tesoura, que a Valéria e eu, a gente, ó... Prometido. A gente quer... Só se vocês me trouxerem, é que eu já falei, que eu vou, daqui a pouco eu tô batendo na porta de novo, vai ter podcast, tô entrando. Você vai tosar o Marquinhos também? Toso, do healer, nosso healer. É isso daí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Fica aí o convite para todos vocês, profissionais, não profissionais da área, aparecerem dia 25 na Avenida Caramuru, ali na Petskill. Nós vamos ter o workshop e depois na parte da tarde, eu acho que tem uma outra imagem da competição, mas de qualquer forma, pessoal, vamos ter uma competição na parte da tarde também. E ali os profissionais vão poder mostrar o seu trabalho, os tutores vão poder ver que o ambiente, o mundo de banho tosa vai muito além do que só dar um banho em cachorro, tá? Para eu poder tirar a minha primeira certificação, que é emitida pelo Sérgio Murilo Villaçante, que é a certificação Groomer Internacional, eu tive que estudar sobre 448 raças. Caraca, meu. Então isso é quase uma faculdade, né? Lembrando que a apostila ali, o grupo de cada raça, eu acho que o menor tem 23 ou 24 páginas. O menor. O menor por grupo. Então são vários grupos de mais de 20. Não é só ter uma tesoura na mão, né? Não, é muito além do que isso. São vários processos, né? Até porque tem tosa na faca também, nem toda tosa é na tesoura. Quem sabe, a tosa do healer ela é na faca, tá? A tosa do healer é na faca. Marquinhos, se lascou, Marquinhos. É a hand strip, não é uma faca tradicional, mas a gente dá o nome de faca, é um pente, com um corte legal. Que ele é diferente. Tá? Wando, nós agradecemos muito sua participação aqui no nosso quadro, você dividir a sua história de superação, fé, transição de carreira, né? E um pouco do sucesso das suas competições aqui. E você que está assistindo a gente até o final, que você ama pets, conhece, gosta de história de superação, conhece pessoas que gostam de histórias de superação, encaminha esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, curte aqui e continua com a gente aqui no nosso canal. Nós nos vemos no nosso próximo podcast, Nós e Vós, né, Gabi? E é isso aí, como a gente curta e compartilhe, pra gente conseguir levar para mais pessoas essas informações. E vamos fazer um brinde aqui com a nossa canequinha. Um brinde ao Wando, vocês, a vida. Pessoal, quem seguir lá no Instagram, tá? Tem mais, acho que saiu o meu @ ali, tem mais informações sobre as competições, os eventos, tudo. Quem quiser tá procurando também ali fazer um banhozinho, uma tosa com a minha esposa, com a Valéria, ela tá lá no Realeza Pet Store, né? Lá na Grooming Care, que fica na Avenida das Palmeiras, lá no Jardim Diamante. Olha aí. Wando, obrigada mais uma vez. Obrigado, E prazer, até mais. Próximo podcast. Nós e Até Vós. mais. Tchau, pessoal.